Então é isso, a série de Percy Jackson, tão esperada pelos fãs, que estavam desesperados por uma nova chance, chegou ao fim. Foram 8 episódios e 8 vídeos aqui no canal, e tenho que dizer que foi muito legal fazer essas análises. É a primeira vez que eu faço isso aqui no canal, né, uma análise por episódio, e curti demais. É só uma pena que os vídeos não tenham furado assim, tanto assim a bolha, né, mas vocês assistiram, então já valeu demais, e quero fazer isso mais vezes. Percebam vocês que eu me abstive de fazer comentários sobre a série em si. Foram análises mitológicas e comparações com os mitos gregos, com alguns pitacos meus aqui e ali. Mas afinal de contas, será que realmente gostei de assistir essa série? Ou eu só vi os episódios para fazer as análises? Será que não fosse pelo canal eu teria dropado antes do final? Vamos lá, minha história com Percy Jackson começou muito tempo atrás, mas nem foi uma história longa. Eu comecei a ler esse livro aqui em 2011, mas se eu cheguei na metade foi muito. E nem é porque eu achei o livro uma bosta, nada disso. Na verdade, ele teve azar, porque nessa mesma época, nesse mesmo ano, eu conheci outra série de livros de fantasia e aí não teve pra ninguém. Tá aqui o culpado. Acho que dá pra perceber até pelo estado do livro, né? O Percy Jackson aqui tá novinho, parece que comprei ontem, e esse Game of Thrones aqui todo surrado do tanto que eu li. Então, eu não sou um grande fã da saga Percy Jackson, nunca fui. Assisti o primeiro filme na época porque todo mundo tava ficando órfão de Harry Potter, desesperado por uma franquia nova. Mas nós sabemos o que rolou, né? Eu até que tenho boas lembranças do filme, tá? Pelo que eu lembro, mas nada muito espetacular. Daí a gente pula pra 2023. Eu tenho um canal de mitologia, vai sair uma série que tem os mitos gregos como background. Lógico que eu preciso fazer alguma coisa, e foi aí que eu dei mais uma chance pra esse livro. Até pra não ficar boiando, né? No hype. Então eu assisti os 2 primeiros episódios, aqueles que saíram primeiro, e gostei bastante. Achei até bem promissor. Claro que desde o começo ficou muito claro que seria uma trama estilo Disney, mais voltada para as crianças do que para os marmanjos de 30 anos que leram os livros, sei lá, mais de 10 anos atrás. E não tem problema nenhum nisso, tanto o filme quanto o desenho do Hércules também são produções da Disney voltadas para as crianças e tipo, sensacional, né? Além de tudo, ainda tem mitologia também, até já fiz aqui no canal uma análise sobre alguns personagens. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui é que uma série não pode estar livre de críticas só porque ela foi feita para o público infanto-juvenil. A classificação de Percy Jackson, inclusive, é de 12 anos, nem é uma classificação livre para todos os públicos, como é Hércules. Dito isso, do terceiro episódio pra frente, eu já não posso dizer que adorei. Teve sim episódio que só vi até o final por causa dos vídeos. Gente, o episódio do cassino foi muito fraco, o da Equidna foi meio anticlimático, a Medusa podia ter sido melhor, e eu tirei um dos melhores cochilos da vida lá no episódio do Ares. Aquele negócio da cadeira, do sacrifício, a conversa com o Hefesto, achei muito chato como foi resolvido toda aquela situação e pareceu fácil demais. Aliás, a impressão que fica é que tudo pareceu fácil demais. Eu comentei no vídeo do último episódio que até a luta com o Ares eu não tinha sentido nada que realmente tenha sido um desafio para os personagens. A impressão que eu tive foi que eles, os personagens da série, assistiram a série antes, porque eles simplesmente tinham as respostas para tudo. Sempre, o tempo todo. Ah, cuidado com essa flor aí, tá? Porque se a gente comer, a gente vai esquecer tudo. Esse cara prende as pessoas na cama, toma cuidado, hein? A gente tem que pensar num plano antes. Então assim, ficou broxante em alguns momentos, anticlimático até. É aceitável que eles já tivessem um conhecimento prévio sobre essas histórias, até porque eles vivem essa realidade. Mas eu achei que eles passaram do ponto, até um ponto que prejudica o roteiro. O Cassino Lotus tinha tudo para ser um dos momentos mais tensos da série, mais desesperadores, especialmente para quem tá assistindo. Quando o público sabe uma coisa que os personagens não sabem,
é ativado o gatilho da preocupação. Quem estuda roteiros vai se lembrar dos conceitos do professor Robert McKee, quando ele fala de preocupação e curiosidade, que são os dois elementos mais importantes para você continuar assistindo alguma coisa. Então vamos puxar esse conceito. A preocupação é simplesmente isso, você se importar tanto com os personagens a ponto de se preocupar com eles, o que é intensificado se você tem uma informação que eles não têm. Se você sabe que comer a flor de lótus dá merda e os personagens não, você vai ficar preocupado, vai ficar ansioso para saber se eles vão comer ou não. Agora, quando você e também os personagens têm essa informação, então é simplesmente um conceito desperdiçado. Tira ele da série que não faz diferença nenhuma. Ou você vai me dizer que aquela história do bode velho lá teve algum impacto na narrativa? Fez falta o Grover ter se esquecido do Percy e da Annabeth? Não teve. O episódio foi inútil. Se pelo menos servisse de alívio cômico, já teria valido para alguma coisa, mas nem isso, né? A única coisa que salvou foi a participação do Hermes, e ainda bem que ele apareceu. Senão, eu nem teria conteúdo para fazer o vídeo desse episódio, teria que ser um shorts, sei lá. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui para preocupação e curiosidade. Para se preocupar com os personagens, então primeiro você precisa se importar com eles. De alguma forma, eles precisam conquistar o seu coração. Eu acho que eles mandaram bem na escalação, tá? No sentido de que os três ali funcionam bem juntos. Eu vi algumas pessoas reclamarem ali de uma falta de química, mas eu consegui sentir uma química sim. Não chega a ser uma coisa Harry, Ron e Hermione, mas tá valendo. Eu sinto que existe uma amizade se formando ali. ênfase no se formando. Eu vejo como uma amizade que ainda está em construção, e não uma coisa no nível eu vou me sacrificar por você, ou então uma coisa forte o suficiente para motivar aquele discurso no jutsu lá da Annabeth na frente do Hefesto. Aí eu acho que eles pularam algumas casinhas, tá? Não comprei isso não. Pior que eles fazem isso o tempo todo. É toda hora alguém querendo se sacrificar e se jogar ali na frente do perigo. Beleza? Eu já entendi, vocês são amigos. O negócio do Luke, da Annabeth também, faltou tempero, como disse a Beatriz Lins lá no TikTok. Aliás, disse muito bem, faltou sim tempero. Então você pode até dizer que o elenco tem alguma química, mas eu pelo menos não me importei muito com eles. Em nenhum momento eu fiquei preocupado, mas eu tenho um parêntese aqui. Os personagens adultos, por outro lado, estão todos sensacionais. Eu acho que me preocupei mais com a mãe do Percy Jackson do que com o próprio Percy Jackson. Todos os deuses, quando aparecem, roubam a cena. E nem é só porque são deuses, é porque os personagens deles funcionam muito bem e os caras mandaram bem demais na escalação, em todos os casos. Agora, o negócio da curiosidade, continuando lá aquele conceito, é bem simples, tá? Para continuar assistindo alguma coisa, você precisa ter curiosidade para saber até onde aquela história vai. E isso é mais difícil numa história que todo mundo já conhece. Você já sabe onde ela vai terminar, você sabe quem é o ladrão de raios, você conhece os mistérios. Isso não é culpa da série, né? É uma adaptação, então não tem o que fazer, é por aí mesmo. Mas que prejudica, prejudica. Porque Wandinha foi um sucesso tão absurdo, porque é uma história que foi criada para te deixar curioso. Você só para de assistir quando os mistérios são decifrados. Com Percy Jackson é mais difícil isso acontecer, tá? Então os méritos da série precisam ser outros. E aí eu acho que eles falharam, justamente pelo negócio do anticlímax e também das soluções fáceis. No fim, nem a missão de viajar para o submundo pareceu ser uma coisa difícil. Até ali você já viu que eles conseguem resolver tudo. Então é claro que eles vão conseguir passar pelo cachorro de 3 cabeças. Claro que o Percy vai dar um jeito no Ares. Eles estão lutando do lado do mar, entende? É como se a sua curiosidade pelo que vai acontecer já fosse atendida antes de acontecer. Como se você já soubesse que, independente do que aconteça, eles vão dar um jeito. E por isso eu acho que as coisas poderiam ser sim mais bem trabalhadas, especialmente aqui. Eles ficaram tão preocupados em ser uma boa adaptação que se esqueceram de ser uma boa série. Ainda assim, não é de todo ruim, é mediana. E não, eu não assisti os episódios só por causa dos vídeos. Eu teria assistido de todo jeito, mas provavelmente eu teria demorado um pouco mais para terminar. Se você gosta desse estilo de vídeo com as
minhas opiniões sobre séries e também animes, te convido para conhecer o meu outro canal, porque esse tipo de conteúdo aparece mais por lá. Eu vou deixar o link aqui no cardzinho aí na bolinha. Um abraço e até o próximo vídeo.